Direto da redação. Ranulfo, bom dia. Bom dia, meu caro Roberto. Tudo bem, meu amigo? Ranulfo, tudo ótimo. Nesta terça-feira, Ranulfo, véspera de feriado do Dia da Independência, nós temos os fatos. Que amanhã é o feriado, para amanhã está convocada uma manifestação dos apoiadores do Jair Bolsonaro para o dia 7 de setembro. E ontem foi divulgada a pesquisa do IPEC, mostrando o seguinte, uma estabilização de números. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda liderando as pesquisas de intenção de votos, seguido logo atrás pelo presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, o Ciro Gomes, que é candidato do PDT, em terceiro lugar, e em quarto lugar a Simone Tebet, que é candidata, senadora Simone Tebet, que é candidata pelo MDB. Como é que você analisa essa nova rodada de pesquisa, Ranulfo? Bom, Roberto, a rodada de pesquisa nesta praticamente reta final do primeiro turno das eleições, nós temos que também trazer para a discussão os fatos que marcaram as últimas horas. Primeiro ponto importante, nós tivemos na Argentina uma tentativa de assassinato da vice-presidente, mostrando o grau de violência que a questão política está tomando. Segundo ponto importante, também no domingo, no Chile, a votação para a nova Constituição, deu uma enorme derrota para o governo progressista que está à frente no Chile. Portanto, essa derrota mostrou, acima de tudo, como é que o bloco conservador se reorganizou para impor uma derrota ao bloco progressista. Isso chama atenção também no Brasil, que nós temos duas correntes no primeiro lugar da pesquisa, o capitão Bolsonaro representando os conservadores e o ex-presidente Lula representando uma proposta social-liberal, né? E terceiro ponto importante, não menos importante, ontem a mudança de poder na Inglaterra, onde a crise dos combustíveis, a crise da energia, só ontem o gás natural subiu 30% na Europa, está fazendo uma modificação do poder na Europa, no continente, num dos continentes mais ricos do planeta. Portanto, é dentro desse quadro, e mais a desaceleração na China, a desaceleração econômica na China, trazendo a economia para um nível bem mais rasteiro, que vai fazer com que a gente compreenda o congelamento da eleição em termos estatísticos mostrado ontem pelo IPEC. Ontem comprovou, a partir de outras pesquisas também, que a probabilidade de segundo turno é alta, né? Um segundo turno entre o Lula e o capitão Bolsonaro. Os candidatos de terceira via têm subido um pouquinho e têm conseguido, com isso, levar a eleição para segundo turno, né? Mas o que falta ainda, e nós dois comentávamos aqui alguns dias atrás, são propostas concretas de como é que serão resolvidos os problemas concretos da população. Leia-se: carestia, fome, desemprego, segurança e saúde. Por exemplo, Roberto. Ranulfo, você também analisa, vamos analisar hoje aqui, essa questão da eleição no plano regional. Nós temos uma eleição acirrada entre o governador Cláudio Castro, que é candidato à reeleição, lidera as pesquisas de intenção de votos, e o Marcelo Freixo, que é candidato pelo PSB, que é um candidato que está mais alinhado aí ao PT, ao Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a presidente da República. Mas nós estamos assistindo um fenômeno interessante, que é o voto Lula-Castro. Eleitores do Lula votando no Cláudio Castro, que é governador do estado do Rio de Janeiro. E uma certa dificuldade do Marcelo Freixo em capitanear votos do setor mais conservador, assim, o voto mais liberal, ainda que ele tenha sinalizado para esse núcleo, atraindo para sua chapa o César Maia, que foi prefeito do Rio de Janeiro, ainda que ele tenha feito sinalizações de ter abandonado pautas que até recentemente defendia, como a descriminalização das drogas, a defesa do aborto. Como é que você avalia, Ranulfo, essa disputa no estado do Rio de Janeiro?
Primeiro ponto importante, também em Minas, o governador Zema não faz campanha praticamente para o Bolsonaro. E ele é, teoricamente, um aliado do Bolsonaro. Então, esse fenômeno de que candidaturas estejam, nesse momento, mais liberadas em relação ao capitão Bolsonaro é um fenômeno nacional e que se reverbera no Rio de Janeiro. Uma excelente observação sua. Agora, no Rio de Janeiro é um fenômeno que eu chamo a atenção para você. A chamada esquerda, chamada esquerda radical, né? Ela é representada pela UP, Unidade Popular, pelo PCB e pelo PSTU. Esses três candidatos têm conseguido nas pesquisas não menos que 5 pontos percentuais. E uma pergunta que fica é, havendo um segundo turno, o que farão esses eleitores? Eles vão escolher a plataforma do Freixo ou vão simplesmente anular seu voto? Isso é uma questão muito interessante e muito importante para esse momento, porque o governador, a partir de uma campanha publicitária na televisão de muito boa qualidade, continua avançando. O Freixo também avançou, mas avançou a uma velocidade menor. Hoje à noite sai a pesquisa IPEC, que provavelmente mostra a alta probabilidade dos dois irem para o segundo turno, mas no segundo turno as alianças e o nível de rejeição de cada candidato é quem vai determinar o pleito final, né, Roberto? Exatamente. O índice de rejeição, ele é um teto, assim, muito... Ele afunila, né? Ele mantém o candidato num estágio, ele não deixa o candidato avançar. E o candidato com menor índice de rejeição, geralmente, é o candidato que ele tem mais probabilidade de vitória num eventual segundo turno, né, Ranulfo? Então, isso é característico. Ranulfo, tem um artigo seu que está subindo hoje já aqui no Diário da Guanabara e também no Portal Vivo, que você faz uma análise muito interessante com relação à massa salarial em todos esses municípios petrorrentistas, quais sejam Campos, Macaé, Rio das Ostras, e o quantitativo de pessoas e o nível de pobreza que ainda assola essa região, Ranulfo. É verdade. Campos, por exemplo, movimenta mensalmente 400 milhões de reais na forma de massa ampliada de salário, que envolve e inclui também aposentados e pensionistas. É um valor expressivo. Se a gente juntar Campos, Macaé e todo o conjunto dos 700 mil habitantes do entorno do mercado consumidor, eu estimo em 1 bilhão e 200 milhões de reais, o que explica, por exemplo, Roberto, a vinda de grandes lojas de departamento de escala nacional para a nossa região, tanto em Campos, quanto em Macaé, quanto em Rio das Ostras, né? Rio das Ostras também tem se beneficiado muito recentemente da empregabilidade no setor de petróleo. Portanto, essa é uma região que tem ao mesmo tempo alto potencial e, como nós mostramos semana passada com exclusividade para você e para o nosso portal, a questão da existência de um contingente enorme de famílias penduradas, entre aspas, no Auxílio Brasil, mostrando a incapacidade dessas pessoas de terem atividades produtivas remuneradoras, né? E, portanto, essa é uma contradição de uma sociedade ao mesmo tempo muito rica e ao mesmo tempo com praticamente uma pobreza extrema que precisa ser combatida com firmeza, né, Roberto? Exatamente, Ranulfo. Ranulfo, hoje terça-feira, véspera de feriado, um bom dia para você, um bom feriado, um bom dia aí um bom feriado da Independência para você e para toda a família, Ranulfo. Um bom dia para você, para toda a nossa equipe, para esse contingente enorme de interespectadores e ouvintes que você tem, meu amigo. Um abraço.